Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro ao vivo e diário aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também por aí? Perfeito, estamos em mais um encontro aqui do nosso quadro Alergia Mimimi. E hoje, galera, o nosso tema é sobre exclusão de solução. Esse é o termo mais técnico, tá? Com o tema exclusão de solução. Mas eu coloquei aqui o título para você que está acompanhando, talvez a gravação, você perceba o título aqui abaixo desse vídeo no canal do YouTube. Elilson, o que eu faço quando eu estou com um problema emocional? Então, quando você está sofrendo com ansiedade, você está com um humor mais deprimido, enfim, o que você faz nesse momento? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu já quero começar compartilhando a tela aqui com você, para a gente começar. Me diz aí se vocês estão vendo a tela compartilhada. Então, né? Perfeito. Então, vamos lá. Estão vendo aí? Ótimo. Então, já vamos começar direto ao ponto com o conteúdo de hoje, onde vai falar sobre um apelido que eu dei para isso, tá? Eu não sei se existe esse nome, acredito que foi eu que apelidei, que é exclusão de solução. Beleza? Para quem tá no Instagram, não vai conseguir ver a tela compartilhada, tá? Para quem tá no Instagram, não vai conseguir ver a tela compartilhada, você precisa ir pro nosso canal do YouTube, caso você queira ver o que eu tô compartilhando aqui e tudo mais, tá bom? Pelo Instagram não tem como ver a tela compartilhada. Beleza? Então, exclusão de solução. Vamos lá, galera. Qual que é a nossa teoria aqui? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que isso é de acordo com as crenças do Edenilson, tá? Não é uma coisa que eu aprendi em alguma formação, não é uma coisa que a gente necessariamente ensina para os nossos alunos, a minha forma de pensar sobre resolução do problema, certo? Então você pode adaptar isso na sua vida ou não. Talvez vai fazer sentido para você o que eu vou te trazer aqui, ou não. Então é uma forma de conduta de como que você pode estar solucionando questões de ordem emocional, de acordo com a minha experiência de 10 anos já na área, tá bom? Caso você não queira aplicar e não queira trabalhar nesse entendimento, tá tudo bem. Mas, na minha opinião, e todas as pessoas que eu vi aplicando isso, funciona muito bem. Então vamos pegar um exemplo aqui de problema emocional. Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que vem para você ou ela foi diagnosticada, enfim, com depressão, tá? Não foi por você como terapeuta, talvez, foi ali com um psicólogo, com um psiquiatra, ela foi diagnosticada ou não com depressão. Por que ou não? Porque tem pessoas que se autodiagnosticam, né? Elas pegam e se identificam com os sintomas ali e tudo mais e se autorrotulam com esse problema emocional. Não é a melhor estratégia, não recomendo que se faça isso, mas infelizmente no mundo de hoje as pessoas estão buscando no YouTube sintomas de tal coisa. Nossa, eu sinto esse, então eu tenho depressão. Essa não é a melhor forma, mas existem pessoas que estão fazendo isso. Independente se a pessoa foi diagnosticada ou não, ela está deprimida, qual que é, no caso, a abordagem que a maioria das pessoas faz? Isso que eu vou te mostrar aqui. É o que a maioria das pessoas faz num primeiro momento e depois vou te mostrar a forma que eu entendo a resolução dessa questão. Então vamos pegar aqui uma linha do tempo. E o que essa pessoa geralmente faz? O que as pessoas à sua volta geralmente fazem quando estão se sentindo deprimidas? Qual que é a primeira ação que as pessoas fazem? Me conta. Chuta. Qual que é a primeira ação? Geralmente, essa pessoa vai ao médico, e não estou dizendo que você não tem que ir ao médico, tá? E muitas vezes ela já começa até com remédios, às vezes até tarja preta, para aquele problema. Eu tenho quase certeza que você conhece alguma pessoa que aconteceu isso. Onde ela estava se sentindo ansiosa, enfim, eu não estou normal. Eu estou com algum problema, estou agitada, estou estressada, enfim. E às vezes ela foi no médico e tá tudo bem, e o médico começou ali colocou uma sertralina, colocou algum remédio para auxiliar ela naquela questão emocional, certo? Geralmente é essa a primeira abordagem, né? Às vezes a pessoa, até antes de ir no médico, ela vai num terapeuta barra psicólogo. E às vezes esse profissional encaminha ela para o médico, certo? Às vezes esse profissional aqui encaminha ela para o médico. Muitas vezes acontece isso também, tá? E aí, depois que ela faz isso, muitas vezes a pessoa, inclusive, continua nesse ciclo aqui, né?
continuando terapeuta no psicólogo, ou aumentando a dose do remédio e afins. Tenho certeza que talvez vocês conhecem pessoas que já aumentaram a dose de remédio várias vezes, já trocaram de remédio várias vezes, certo? Isso aqui é a linha comum que geralmente as pessoas fazem, tá? O que é a nossa teoria, a minha teoria pessoal de exclusão de solução? Deixa eu apagar aqui. Qual que seria o melhor entendimento para mim quando a pessoa ali está se sentindo mais deprimida, está depressiva e tudo mais? Qual que seria a melhor, qual que é a primeira coisa que ela tem que começar a tentar, eu não gosto muito dessa palavra, mas tentar fazer na rotina dela? A primeira coisa, antes de ir no médico, antes de procurar medicamento, seria fazer uma higiene do sono. Primeira coisa de todas seria uma higiene do sono. Elinson, por que a primeira coisa deveria ser uma higiene do sono? Porque o sono é um dos principais reguladores de humor. O sono é um dos principais reguladores de humor. Pessoas que têm privação de sono, pessoas que não dormem bem, não dormem direito, vão dormir muito tarde, de acordo com o cronotipo dela, mas independente, ela vai dormir muito tarde. Essas pessoas têm prejuízos no humor dela. Experimenta você ficar 2 dias sem dormir. Você vai perceber que você vai ficar mais irritado, você vai ficar mais estressado. Então a primeira coisa deveria ser a higiene do sono. A primeira coisa, a primeira abordagem, porque isso já vai melhorar drasticamente a qualidade de vida dela. Drasticamente. Ah, Nilson, mas ela também está com insônia. Ela não consegue muito regular o sono. Primeiro que isso não é a maioria das pessoas. Muitas pessoas conseguem. A questão é a falta de prática e de aderir isso na vida delas. Mas imaginemos que ela tem dificuldade para dormir. Eles, o que essa pessoa tem que fazer se ela está com dificuldade para dormir, mas ela entendeu o que é a higiene do sono? A primeira coisa que ela deveria fazer, ela precisa fazer atividade física. De preferência, diária. Não 2 vezes na semana, 3. O certo seria atividade física diária. E entendam atividade física não como academia, tá? Geralmente as pessoas acreditam que atividade física é musculação. Não. Você pode fazer atividade física que você se sentir melhor, mas é importante para nós, seres humanos, fazer uma atividade física diária. Beleza? Por que a atividade física é importante e vai ajudar naquele primeiro pilar ali? Porque ela vai gastar as calorias que estão em excesso no corpo dela e ela vai conseguir se desligar melhor à noite. Então, aquela pessoa que muitas vezes está agitada, que está com muito pensamento e não consegue dormir, se desligar, ou demora muito, ela deita, mas ela demora muito para se desligar, um dos motivos é que ela está com excesso de energia no corpo dela que ela não gastou em nenhum momento do dia. O que seria o certo fazer? Atividade física. E de preferência, atividade física ali no momento funcional do dia, né? Manhã e tarde. Se você só tem o horário da noite para fazer atividade física, é melhor do que nada, certo? Mas se fosse manhã ou tarde, seria o melhor dos mundos. Lembra, eu tô falando o que é o melhor, tá? Agora, você vai ter que adaptar esse melhor cenário para a tua rotina. Então, quando eu estava no concurso, por exemplo, eu sabia o que era o melhor ali, que era a regulação do sono e tudo mais, mas eu não conseguia fazer. Só que quando eu comecei a entender sobre a neurociência do comportamento e afins, eu comecei a melhorar mesmo numa rotina que não era tão funcional. Então, antes eu tomava, por exemplo, energético e café meia-noite no posto de gasolina, porque eu estava trabalhando. Aí o que eu comecei a fazer? Beleza, eu não vou conseguir dormir, ter que ficar acordado. Mas pelo menos eu não vou me entupir de café e energético, vou ficar acordado de outro jeito aqui. Você entende? Então eu estou melhorando, mesmo que aquele ambiente meu não esteja tão funcional ainda. Então entenda, a atividade física deveria ser diária, ou manhã, ou tarde, finalzinho da tarde, não de preferência à noite. Mas se só tem à noite, vai à noite, tá? Edenilson, fiz atividade física, desculpa, fiz a higiene do sono, fiz atividade física, mas ainda estou me sentindo deprimida. Ainda estou com depressão, estou com os mesmos sintomas. Percebe que a gente está indo por exclusão? Tem pessoas, galera, que vai parar aqui. Tem pessoas que apenas regulando o sono, elas já têm uma melhora drástica no humor delas. E elas não precisariam mais nada. Então você percebe que é isso, eu estou excluindo as soluções. Opa, higiene do sono não deu boa.
continuou com o problema. Não quer dizer que eu vou parar com a higiene do sono. Eu vou continuar fazendo o meu sono regulado e vou fazer atividade física. Tem pessoas que fizeram atividade física, Elinilson, mas ainda estou deprimida. Não estou legal. Opa, então eu vou continuar fazendo atividade física, mas vou colocar outra solução aqui. Então essa daqui não foi, eu continuo fazendo, essa aqui não foi, eu continuo fazendo. Geralmente, a pessoa pode não ter tido, nesse caso aqui, uma remissão total dos sintomas, mas ela já melhorou. Não tem como você não melhorar a sua qualidade de vida se fizer atividade física adequada a você, entenda que não é qualquer coisa, é adequada às suas individualidades, e uma higiene do sono. Não tem como. Em certo nível ela vai melhorar. Talvez ela não melhore como ela gostaria, devido aos sintomas que ela está sentindo, beleza. Mas ela vai melhorar a qualidade de vida dela. Edenilson, fez atividade física, está fazendo higiene do sono, mas ainda está se sentindo deprimido. O que você faz? Você regula a alimentação dessa pessoa. Porque essa pessoa ela pode estar se alimentando de uma forma muito disfuncional, comendo alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis, e ela está inflamada e afins. Ela está prejudicando todo o sistema digestivo dela, que faz parte e influencia o nosso sistema nervoso. Por exemplo, quando você toma café, eu já falei muito isso, quando você toma café depois das 2 horas da tarde, você em geral vai piorar a tua qualidade de sono lá à noite. Lá à noite, se você tomar café 3, 4 horas da tarde, você vai piorar a tua qualidade do sono. Imagina quem toma café 7 horas da noite, 6 horas da noite. Pior ainda. Então a qualidade do sono piora. Se a qualidade do sono piora, ela vai piorar o humor dela no outro dia. Você percebe que uma coisa vai puxando a outra? Então a alimentação é uma coisa que precisa ser regulada. É importante comer a quantidade ideal de proteínas, de frutas, verduras e afins. Isso daí, geralmente, é uma nutricionista que vai prescrever para você. Então, isso daqui, a parte de alimentação, galera, ela influencia diretamente os nossos estados emocionais. Influencia diretamente essa queixa aqui de depressão. Diretamente. Então, se a pessoa está com humor deprimido, pode ter certeza que a maioria dos casos ela está se alimentando mal. Ela não está se alimentando de uma forma funcional. Mas imaginemos que, Edilson, essa pessoa, é difícil, né? Ela fez higiene do sono, fez atividade física, está fazendo uma alimentação ótima, mas ela ainda está deprimida. Beleza. Ela vai continuar fazendo a alimentação dela. E qual que seria a próxima abordagem, hein? Próxima abordagem recomendada seria um médico aonde ele vai analisar questões vitamínicas e hormonais. Ou pode ser um farmacêutico que vai analisar, o farmacêutico não tem autorização para prescrever hormônios nem nada, mas questões vitamínicas, vitamina D e tudo mais, ele consegue fazer a análise daqueles exames de sangue que você faz, análise, depois que você faz o exame de sangue, ele pode fazer essa análise e prescrever para você a suplementação. Então seria um médico, um farmacêutico ali, tá? Edilson, por quê? Que é importante um médico que olhe esses exames, então você tem que saber se o médico, enfim, analisa tudo isso, e não é um médico, por exemplo, que você vai chegar, e acontece, e ele apenas vai te tacar um remédio tarja preta. Porque existem questões hormonais que fazem você ter a tal da depressão. Vou te dar um exemplo. Pessoas com hipotiroidismo podem desenvolver depressão. Teve uma pessoa próxima aqui do meu círculo de amigos, de amizade, onde ela foi em um médico aqui da minha cidade, dito o melhor médico, não, vai nesse psiquiatra, ele é o melhor da cidade. Aí perguntaram para mim, né, como sabiam que eu era terapeuta e tudo mais, eu falei, não, vai lá nesse médico, né, já que você está se sentindo assim, enfim, não vou ficar colocando o dedo ali no que vocês querem fazer, vai lá nele para ver o que ele vai falar. Ela chegou nesse médico, e aí primeira coisa que o médico fez foi tacar remédio. Eu falei, pô, tá tudo bem, às vezes tacou ali aquele remédio tarja preta para amenizar alguma coisa que estava muito latente, né? Pensamento negativo, tentativa de suicídio, enfim. E colocou o remédio ali, beleza, tá tudo bem. 30 dias depois, ela voltou no médico e ele pegou e aumentou a dose do remédio e adicionou um outro. Eu falei, opa, agora não tá meio certo o que ele tá fazendo, eu acho.
Eu falei, posso te orientar a fazer umas outras questões? Encaminhei ela para um profissional da confiança minha, certo? E esse profissional pediu exames, coisa que o primeiro médico não tinha feito. Pediu exame de sangue. Então, você imagina só, o médico só chegou e tacou os remédios de tarja preta. Tá tudo bem, na cabeça dele ele pode estar certo. Mas o outro médico, o outro que ela consultou, pediu exames. E adivinha só, a pessoa estava com hipotiroidismo. Ou seja, a tireoide dela estava desregulada. Se a tireoide está desregulada, ela vai ter problemas do humor. E daí o que esse outro profissional fez? Ele pegou e começou a regular a tireoide dela. Isso faz 1 ano, galera, desse fato que eu contei para vocês. Ela parou com todos os remédios tarja preta, regulou a tireoide e está feliz da vida. Se ela talvez não tivesse feito isso, eu não estou falando que os remédios tarja preta não são funcionais não, tá, galera? Lembra que eu estou indo só por uma ordem de talvez prioridades. E você perceber que talvez não precise ir direto para um tarja preta. Você pode verificar talvez outras coisas que possam estar acontecendo. Regulou a tireoide, acabou, galera. Não, no caso dela, não precisou de mais nenhuma intervenção. Aí ela, obviamente, começou a fazer atividade física, porque o humor melhorou. Faz higiene do sono, atividade física e tá tudo bem. E não precisou daqueles remédios tarja preta. Deu para entender essa lógica? Então, essa seria a abordagem. E a pessoa vai começar a suplementar. Vou te dar um exemplo. Vitamina B12. Quando a pessoa tem deficiência de vitamina B12, ela vai ter dificuldade em concentração, em questões cognitivas. Então, às vezes, a pessoa chega com essa queixa para você na terapia e você vai conseguir auxiliar ela, mas ela está com deficiência de B12. É importante entrar com essa intervenção. Um profissional, obviamente, que não é o terapeuta, né? Um médico ou um farmacêutico. Outra coisa que a Andressa colocou aqui nos comentários, a ferritina. Mulheres muitas vezes têm deficiência de ferro, devido à menstruação e tudo mais. Causa muitos sintomas desagradáveis que ela pode se confundir com outra questão, essa questão ali do ferro, de ela não suplementar o ferro. Você entende? Vitamina D é a mesma coisa. Então, o conjunto dessas questões vitamínicas e hormonais, que é um médico ou um farmacêutico que vai estar analisando, pode agravar problemas de ordem emocional. Aí essa pessoa, às vezes, vai ficar tomando tarja preta ali pro resto da vida, toma ali há 5 anos e nunca olhou os outros exames clínicos dela para saber se tinha desregulação de alguma coisa. Eu não estou falando que é só isso, você entende? Mas é uma coisa que é importante ser olhada nesse contexto, por um profissional ali adequado. A pessoa fez, tá? A pessoa fez o exame e tudo mais, começou a suplementar, tomar uma vitamina B12, vitamina D, porque ela estava com deficiência. Homens, por exemplo. Homens, eu já atendi um rapaz que a gente estava fazendo técnica em sessão, em sessão, em sessão. Aí eu falei para ele, a gente chegou na 10ª sessão e eu falei, cara, a gente não teve um avanço significativo como geralmente a gente tem numa 10ª sessão, por exemplo. Aí eu falei para ele, viu, consulta com esse meu amigo aqui, um médico, colega meu, para verificar o que pode estar acontecendo. Aí, como eu tinha contato com esse profissional e ele me deu essa abertura, o cliente, né? Ele fez lá os exames e ele estava com deficiência de testosterona. Para o homem deficiente de testosterona é ficar na cama o dia inteiro, galera. Ele estava, se eu não me engano, deu 100, 150 a testosterona dele. Eu ia ficar o ano inteiro com ele em terapia e não ia resolver. Ele tinha que fazer alguma outra questão para regular a testosterona dele. Você entende? A importância de fazer essa análise. Eu, como terapeuta, não faço essa análise, mas a gente entendendo isso, a gente vai aplicando as técnicas e, opa, talvez, fulano, seja interessante você verificar ali com um médico. Mas imaginemos que a pessoa agora está suplementando vitamina e questões hormonais. Imaginemos que ela está fazendo isso, tá? E mesmo assim ela está com depressão. E mesmo assim ela está com esse sentimento, com esses sintomas. O que eu recomendaria, que é de acordo com essa teoria aqui nossa? Terapia. Ou psicólogo. Ou seja, eu literalmente sou um terapeuta que não recomendo terapia. Por quê? Porque eu sei que você poderia resolver muito dessas suas queixas fazendo principalmente esses 3 pilares aqui. Ou até mesmo esse daqui depois. Só que, obviamente, algumas pessoas sofrem com procrastinação, elas sofrem com a perfeição, por exemplo, de uma autocobrança muito grande. Aí o que o terapeuta e às vezes o psicólogo faz? Olha que louco, galera. Olha que louco.
Você procura direto esse profissional aqui, que eu não recomendo que você procure de primeira, você poderia estar fazendo isso daqui. Qual que é a primeira coisa que às vezes esse profissional faz? Um profissional bom dessa área, hein? E depois, deixa eu só continuar aqui um pouquinho. Você fez a terapia, o psicólogo, aí sim, se não houve uma melhora, aí sim você vai no médico para verificar esse tarja preta aí e afins para tomar. Então você percebe que essa questão ali do tarja preta e afins, ela seria uma opção mais tardia comparada à ação que as pessoas fazem hoje. As ações que as pessoas fazem hoje é ir direto para cá, certo? Não é isso que você vê comumente? É ir direto para cá. Sendo que a melhor, na minha concepção aí de 10 anos, atendendo, seria a gente trabalhar nesta ordem aqui. Aí olha que legal, né? Se ela pega um terapeuta ou um psicólogo bom e um médico bom nessa parte aqui, sabe o que esses profissionais mesmo assim vão pedir para ela fazer? Adivinha? Vão pedir para ela fazer o básico bem feito de novo. Vão pedir para ela fazer essas questões aqui novamente. E continuar e manter. Então, às vezes a pessoa não consegue fazer isso aqui sozinha, tá? E tá tudo bem. Com a ajuda da terapia, ela vai conseguir melhorar essa procrastinação dela, melhorar os níveis de ansiedade dela para lidar com os pensamentos negativos. E aí sim ela vai precisar fazer isso. Mas você percebe que um terapeuta e psicólogo bom, eles vão retornar aí com técnicas para a pessoa mesmo assim fazer isso daqui? Estão conseguindo compreender, galera? A importância disso? Então, o terapeuta e o psicólogo, eles vão trabalhar na queixa que você está trazendo, só que se for um profissional que realmente entende do sistema nervoso, de como que funcionam as nossas questões emocionais, que não é unifatorial, é multifatorial, eles vão começar a trabalhar nessas questões aqui para você conseguir ter mais foco, mais concentração, mais disciplina no que tem que fazer aqui. Para você perceber a importância disso. Deu para entender, galera? Então, o nome disso é exclusão de solução. Então, quando você se pega com alguma queixa, com alguma coisa desconfortável na sua vida, eu vou falar de mim, né? Quando que eu me pego com alguma questão particular minha, algum sentimento, algum sintoma que tá vindo, sabe o que eu faço? Eu não ligo direto para um psiquiatra para eu ir no médico. O que eu faço? Eu começo a refletir. Nas últimas semanas, como que eu tô dormindo? Eu tô realmente dormindo no horário que é o horário apropriado para mim? Eu tô levantando, sendo exposto à luz solar, fazendo uma higiene do sono correta? Tô diminuindo os estímulos luminosos à noite para ir induzindo o meu sono fisiológico? Opa, tô fazendo isso. Então não é, o problema não tá aqui. Fiz atividade física nas últimas semanas? Epa, só fui um dia na semana. Então o que eu faço como primeira abordagem? Antes de talvez ir para um médico para resolver o meu sintoma, eu volto com a minha atividade física. Porque, opa, primeiro eu vou fazer isso daqui. É como eu conduzo a minha vida aqui, tá, galera? Tô falando de mim. Aí eu percebo o quê? Opa, fiz atividade física, mas ainda continuei com sintoma. Como que tá minha alimentação nos últimos dias? E não é a alimentação de hoje, tá? É nas últimas semanas. Para você ter uma ideia, intoxicação alimentar não é se você se alimenta no dia que aquele alimento vai fazer mal. Existem vezes que você vai ter uma intoxicação alimentar de coisa que você comeu há 4 dias atrás. Que vai ter uma resposta tardia no teu corpo. Então não é só analisar o teu hoje, é analisar as últimas semanas como que tá. Opa, como que tá as últimas semanas? Tô me alimentando legal? Não, eu tô meio que dando uma vacilada aqui. Tô comendo porcaria, não tô prestando atenção na quantidade de proteína, não comi nenhuma fruta. Então o que eu faço? Eu volto pro eixo aqui. Opa, voltei pro eixo aqui e, eita, ainda não tô legal. O que eu vou fazer? Vou consultar um médico para verificar minhas questões vitamínicas e hormonais. Deu para entender, galera? E muito do sintoma que você trouxe aqui da queixa, que na verdade não necessariamente precisa ser depressão, né? Qualquer outra queixa, muito do sintoma que tá aqui já vai ser diminuído nisso daqui. Nesses 4 pilares aqui. Então, literalmente, eu sou um terapeuta que não necessariamente recomenda terapia como primeira abordagem. A gente teria uma quantidade muito menor de pessoas fazendo terapia se as pessoas se preocupassem mais com isso daqui. Mas como as pessoas não se preocupam, elas vão para terapia, e isso é muito bom, e a gente faz ela fazer isso aqui que ela já podia ter feito sozinha.
Deu pra entender? Olha que louco, né? A gente fala para ela fazer o que ela já tinha que estar fazendo antes da terapia. Só que agora com acompanhamento, que talvez seja o eficiente para ela. Porque imagina só, você sabe que você tem que treinar na academia, né? Só que com personal é muito melhor do teu lado. Então por isso que às vezes a pessoa procura terapia. A pessoa sabe que tem que fazer de indução, atividade física, alimentação, mas ela procrastina, ela não consegue, ela tem compulsão alimentar. Com um profissional ao teu lado vai ser muito mais fácil. Então, se você às vezes não tá com sobrepeso e tudo mais, mas quer melhorar na academia, procurar um personal trainer vai ser muito melhor do que você tentar fazer sozinho. Só que sozinho não quer dizer que você já não teria resultado. Deu para entender? Então, eu não estou te não estou te desincentivando de você ir num médico, tá? Eu quero que fique muito claro isso. Eu não estou te desestimulando a ir em um médico ou num terapeuta. Vamos deixar claro. Eu apenas estou trazendo aqui para você uma nova forma de pensar sobre suas questões emocionais. Deu para entender? Todo esse rabisco aqui, galera? Alguma dúvida? Então, esse é o motivo, ó, esse é o motivo de aqui no nosso acompanhamento, por exemplo, e isso no começo eu não tinha, tá? Como terapeuta, eu não tinha isso. Mas esse é o motivo de aqui na nossa clínica, em atendimentos comigo, geralmente com os terapeutas da nossa clínica, a gente engloba no pacote terapêutico uma nutricionista e um farmacêutico. Por que a gente coloca esses profissionais? Porque eu sei da importância de regular isso na vida dela. Então, eu sabendo que é importante ela fazer isso durante o processo de psicoterapia, de psicoeducação que a gente está fazendo nas sessões, ela vai potencializar o resultado. Isso não quer dizer que só a terapia não daria resultado, tá, galera? Isso não quer dizer que só a terapia não geraria resultado. Eu atendi durante aí basicamente 8 anos sem farmacêutico nutricionista no pacote. Era só a terapia que eu oferecia para a pessoa, como comumente é feito. Mas hoje a gente tem parceria com esses profissionais e a gente oferece para eles a condição ali de ter uma nutricionista e um farmacêutico no pacote delas. E isso potencializa o resultado. Porque às vezes as técnicas de destrave mental, junto com a regulação de vitamina D, B12, enfim, questões ali hormonais, e a melhora na qualidade da alimentação dela, um resultado que ela teria em 2 meses, ela tem no primeiro mês. Porque a gente acelera isso, porque vários pilares estão sendo ajustados. Lembrem-se sempre daquela frase que eu digo: os nossos problemas não são unifatoriais. Não é uma coisinha, porque se fosse uma coisinha, você não teria o problema. Se fosse uma única coisinha que estivesse dando todos os problemas da sua vida, você não teria esse problema. Porque seria tão fácil de resolver que é só uma coisinha. Os nossos problemas, sejam emocionais ou o que forem, eles são multifatoriais. Então, se eles são multifatoriais, é interessante a gente entender todas essas vertentes de como chegar na resolução do problema. Deu para entender? Perfeito. Eu trouxe esse tema aqui porque algumas pessoas trouxeram essa sugestão lá no nosso Instagram. Então, se você tem sugestão, galera, para temas aí para os próximos episódios desses nossos encontros ao vivo, manda lá no meu direct, tá? Manda no nosso direct lá que eu vou estar organizando e a gente vai estar trazendo esses temas aí para vocês.